Olá, quarto ano, bem-vindo à nossa aula de história de hoje, o Brasil dos portugueses. A gente viu na aula passada, né, que o Brasil até então não tinha sido colonizado ainda, ele não tinha habitantes ainda portugueses morando aqui. O que eles fizeram, tá? Ainda então eles estavam organizando, e por volta de 1530, eles chegaram no Brasil em 1500. Por volta de 1530, passado aproximadamente 30 anos, os portugueses eles tomaram a decisão de colonizar a terra encontrada. Então resolveram, né, morar, ficar aqui permanentemente, explorar esse espaço que eles encontraram. Mas como será que eles organizaram essa nova colônia? Então é isso que a gente vai, tá? Agora a partir de hoje, então compreender, tá? A partir de quando deu o cultivo da cana-de-açúcar e a exploração dos indígenas, porque eles precisavam de pessoas trabalhando. Então, observe essa imagem aqui do livro de vocês, tá? Essa aqui é representando, tá, a captura de alguns indígenas. Então, eles todos enfileirados ali. A pergunta é, tá? Quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Ao ocupar o Brasil, a ordem da coroa de Portugal era cultivar a cana-de-açúcar. Quem vocês acham que fez esse trabalho? Tá? No primeiro momento. Em sua opinião, o que aconteceu com a população indígena após a divisão do Brasil em capitanias? O que vocês acham que aconteceu? Tá? Eles continuaram povoados, as aldeias, o que houve? Na página 89, tá? A gente vai para o texto, cultivo da cana-de-açúcar. Quando os portugueses iniciaram o processo de colonização aqui no Brasil, que foi por volta de 1530, a ocupação do território com a plantação de cana-de-açúcar tinha dois objetivos: acumular riquezas com o comércio do açúcar na Europa e evitar que outros povos viessem explorar a nova terra. Com isso, donatários e outros interessados em participar da colonização viajaram de Portugal para o Brasil. E utilizando os direitos e os deveres oferecidos pelo rei de Portugal, iniciaram o cultivo da cana. Mas por que será que tantos portugueses decidiram se aventurar para terras tão distantes, apostando suas economias na produção de açúcar? O que vocês acham? Qual o motivo disso? Tá? Na Europa, naquela época, o açúcar era considerado um artigo de luxo. Ele era utilizado para adoçar ele era, tá, tão caro que somente as pessoas que tinham muito dinheiro poderiam adquiri-lo. Então ele servia para adoçar alimentos e também como remédio. Por esses motivos, tá, ele se tornou um produto muito procurado e, consequentemente, muito valorizado. Assim, a sua produção e o comércio eram atividades muito lucrativas, tá? Então, assim, eles não era o hábito deles, né, utilizar que nem a gente utiliza hoje em muitas receitas. Então, ele servia para adoçar o chá, o café, né, servia para fazer medicamentos. Então, a produção do açúcar, ela envolvia um longo processo, que se iniciava com a plantação da cana, depois ela passava pela extração do caldo, a secagem e o branqueamento, tá? Não sei se vocês lembram como é que é o açúcar mascavo, tá? Naquela época era o açúcar que fala que é o açúcar mascavo, aquele bem amarelinho, né? Depois teve o açúcar demerara, que é um açúcar cristal um pouco amarelado, e hoje existe o açúcar fino, né? Aquele branquinho bem sequinho, farelinho bem simples, tá? Bem suave, tá? Que não é o cristal. E existe também hoje, né, os adoçantes que são, além disso, além do açúcar convencional, tem os adoçantes líquidos, que são gotinhas. Agora a gente vai fazer uma atividade, tá? São duas atividades relacionadas ao texto ali. A número 1, tá? Sobre o processo da colonização do Brasil, assinale a alternativa que está correta. A. Os franceses exploraram o pau-brasil com a utilização dos portugueses. B. Um dos objetivos dos portugueses era produzir açúcar para vender na Europa. E C. Cada donatário ganhou um lote de terra e se comprometeu a ajudar a população indígena a preservar seus costumes. Tá? Qual delas está correta? Marca um xizinho. Número 2. No século XVI, utilizava-se o açúcar como remédio também para adoçar alimentos. Por isso, o produto era A. Muito procurado na Europa. B. Rejeitado na colônia. C. Proibido na Europa. Ou D. Plantado em Portugal. Tá? De acordo com o que a gente leu no texto, certo?